Quero saudar a todos com a paz de Cristo, desejar a todos uma boa noite. Estamos aqui para mais uma aula pela FATEC sobre liderança cristã. E o tema desta aula é o nosso ego. Nós vamos falar um pouquinho da gente, um pouquinho daquilo que somos como líderes quando pensamos na nossa valorização. Eu quero fazer uma introdução antes de começar a nossa aula dessa noite, falando um pouquinho de um desenho que eu assistia quando era criança. Existia um desenho, quando eu era criança, eu tinha ali meus 12, 13 anos, que chamava Corrida Maluca. Nesse desenho, vários competidores, cada um mais esquisito que o outro, buscava ser o vencedor de uma corrida. Talvez você que tenha aí a minha idade está lembrando também desse desenho. E um dos corredores chamava Dick Vigarista. E ele tinha um cachorrinho. Esse cachorro chamava Muttley. Talvez agora você deve estar fazendo a risada dele aí, né? Que ele tinha uma risada muito engraçada. Mas o Muttley, ele tinha uma característica. E essa característica até foi ressaltada quando esse cachorro teve um desenho mais, vamos dizer assim, só para ele. Ele queria medalha em tudo que ele fizesse. Quando ele fazia algo importante, quando ele fazia alguma coisa que desse vantagem ao Dick Vigarista, ele dizia, medalha, medalha, medalha. Era a sua fala. Ele queria o mérito, ele queria a glória por tudo que fazia. Minha pergunta para você nessa noite, querido aluno, será que você não tenha agido como o Muttley, o cachorro do Dick Vigarista? Será que tudo que você tem feito, será que as tuas ações não são somente em troca de recompensas? Somente em troca de medalhas? É sobre esse assunto que nós iremos estudar nessa noite, então nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso ego. Vamos adiante então, na aula dessa noite, vamos falar sobre o nosso ego. Quero ler para vocês o texto de João capítulo 1, do verso 46 ao verso 51. A Bíblia diz assim, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Queridos, algumas características que eu queria ressaltar com vocês sobre esse texto que lemos. Veja que Jesus não envaidecia o seu ego. Veja que a recepção ali dada a Jesus não foi a das melhores. Quando questionaram do lugar de onde Jesus tinha vindo, questionaram a seguinte condição, Nazaré? Mas será que de Nazaré pode vir o Salvador da humanidade? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja que a reação de Jesus perante aquilo não foi uma reação de dizer, não, eu sou de Nazaré, mas eu sou bom, eu sou o Criador do universo, eu tenho que ser valorizado por vocês. Vocês estão dizendo que eu não sou nada? Não, Jesus simplesmente olhou para aquele homem e disse o seguinte, aí está um verdadeiro israelita, uma pessoa que não há falsidade. Porque na cabeça dos israelitas daquela época, queridos, de Nazaré não poderia mesmo se esperar alguma coisa boa. É a mesma coisa que você pensa, por exemplo, de uma cidadezinha pequena ao lado da sua, ou se você mora em uma capital, talvez um preconceito que você tenha de alguém que mora no interior. Pode vir alguma coisa boa do interior,
ou pode vir alguma coisa boa de uma cidadezinha. Natanael estava sendo ali simplesmente sincero. Estava simplesmente expressando aquilo que tinha no seu coração. Agora, o importante aqui foi a reação de Jesus por não ter tido por Natanael a valorização do seu ego. Natanael não encheu a bola de Jesus, vamos dizer assim, né? Natanael simplesmente questionou. E você? Quando as pessoas não te envaidecem, quando as pessoas não enchem o teu ego, você acusa as pessoas? Você bate na mesa e diz, olha, eu sou o grande líder aqui, vocês deveriam me valorizar, eu sou a pessoa que manda, a pessoa que dirige, a pessoa que tem mais conhecimento. Você precisa disso para ser um grande pregador? Ou você segue o método de Jesus? O mais interessante é que Natanael acabou percebendo, ao conversar com Jesus, que ele era alguém de valor. Alguém que realmente era o rei do universo, o criador de todas as coisas, simplesmente conversando com ele. Jesus não precisou se envaidecer para isso. Jesus não precisou mostrar o seu quadro de medalhas para isso. Jesus simplesmente era e mostrou ser quem era. E as pessoas, ao chegarem perto de Jesus, percebiam que ele era diferente. Assim também, queridos, devemos ser todos nós. Quando as pessoas chegam perto da gente, elas devem, mesmo que a gente não fale nada, perceber que somos diferentes. E nós, por sua vez, não devemos buscar a glória humana. A glória deve ser dada ao nosso Deus, que é o nosso Criador. Vamos adiante? Jesus nunca pareceu aborrecido quando não era reconhecido. Geralmente evitava publicidade, né? Eu escrevi errado aí, talvez você esteja lendo o texto, publicide, né? Publicidade e reconhecimento. Ele deixava que as pessoas descobrissem por elas mesmas a sua identidade. Queridos, essa é uma excelente propaganda de líder espiritual que você deve ser. Você deve ser realmente um bom líder. E você vai perceber que naturalmente as pessoas, quando enxergarem isso em você, vão dar a você o reconhecimento de um bom líder, de um bom condutor da palavra de Deus a outras pessoas. Não precisa você se autopromover. Você não tem a necessidade de ficar contando vantagens daquilo que você é. Basta que você seja um bom líder, e as pessoas naturalmente vão perceber isso. Vamos adiante? João capítulo 5, verso 41. Eu não aceito glória dos homens. Você está em busca da glória de Deus? Você exalta a glória de Deus? Ou você está buscando a glória dos homens? Você é como um artista, por exemplo, que faz um show buscando o aplauso das pessoas, querendo a glória e dizendo, ou querendo ouvir das pessoas que você é o melhor, que você é a grande pessoa. Você quer a glória para você? Eu quero dizer que, líder cristão, que esse não é o método de Jesus e nem é o que espera Jesus que você faça. Jesus não espera que você deseje a glória para você. Toda a honra e toda a glória deve ser destinada a Deus. Se você está no lugar que você está, se você está na posição que você ocupa, entenda que você está aí para ser um servo de Deus, para ser alguém que leva amor e esperança às outras pessoas, sendo ou não sendo reconhecido por aquilo que você faz. O seu reconhecimento, se você é ou não é reconhecido, isso não tem importância. O que você deve fazer é o trabalho de Deus. A glória deve ser destinada a Deus, somente a Deus. Tá legal? Vamos adiante? Vamos ler mais um texto bíblico, João capítulo 4, do verso 31 ao verso 34. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem.
Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Querido líder, qual é a tua verdadeira preocupação no ministério em que você trabalha, no ministério em que você serve? Vou dar um exemplo. Quando você vai levar a mensagem de Deus a muitas pessoas, será que você entra na igreja e fica olhando assim para ver se tem ar-condicionado funcionando, se tem bancos confortáveis para você sentar e as outras pessoas sentarem? Será que você está preocupado com o horário, se vai acabar em tempo de você fazer outra coisa, de repente um lazer ou outra coisa que você quer fazer? Ou você está verdadeiramente preocupado com o alimento espiritual que você vai oferecer a outras pessoas ou que você vai receber de outras pessoas? Às vezes perdemos o foco, queridos. Às vezes aquilo que é importante deixa de ser importante por causa de pequenas coisas. Eu sou professor e dou aula também de outras disciplinas. Uma das matérias que eu dou aula é matemática. E para aprender matemática precisa de muita concentração. E às vezes eu estou dando aula e percebo que os alunos, que são crianças, divagam um pouco os seus pensamentos. E às vezes eu estou num ponto importante da matéria, e um aluno levanta a mão e diz assim: professor, posso ir beber água? Ou professor, pode desligar o ventilador? Professor, posso apontar o lápis? Aí me vem a seguinte pergunta na cabeça: será que aquele momento, no momento da explicação da matéria, em algo que eu preciso estar 100% focado para aprender, no caso matemática, seria o melhor momento para se apontar o lápis? Seria o melhor momento para ligar ou desligar o ventilador? Aonde está o meu foco? E o teu foco como líder está em você? Será que quando você vai levar a mensagem de Deus e de repente você chega num lugar onde as pessoas não têm nem banco para sentar, não tem nem paredes a igreja, você prega diferente só por causa das condições físicas do local? Ou você prega com o mesmo amor, com a mesma vontade, você exerce a sua liderança com a mesma eficácia, independente do lugar que você está? Às vezes nós nos preocupamos muito com o evento, queridos, e deixamos de lado a essência do evento, que é levar o amor de Deus às outras pessoas. Essa deve ser a nossa verdadeira preocupação, levar as boas novas às outras pessoas, independente das condições físicas do local, das condições sociais. Imagine só, para um público, para uma igreja rica, você é empolgado a levar a palavra de Deus. Mas quando você vai pregar para pessoas humildes, talvez você não tenha a mesma empolgação. Tem alguma coisa errada aí. A empolgação deveria ser a mesma, a vontade, o desejo de levar o amor de Deus deveria ser o mesmo aos dois grupos de pessoas. Se o seu microfone está funcionando direito ou não está funcionando direito, você prega diferente também? Ou você se esforça em fazer o melhor, mesmo tendo condições difíceis? E mais, se você falou, levou a mensagem de Deus, mas ninguém reconheceu o seu trabalho, você se entristece? Você fica chateado? Ou você tem a certeza que Deus está no comando e você está fazendo a coisa certa, independente de você ter sido reconhecido ou não? Às vezes você você leva o amor de Deus a algumas pessoas e ninguém volta para agradecer. Você lembra, por exemplo, a situação que Jesus libertou algumas pessoas do mal, da vida endemoniada que elas estavam? E você lembra de situações onde Jesus libertou pessoas do mal que viviam e situações onde somente um voltou para agradecer? Queridos, às vezes as pessoas não vão agradecer mesmo. Às vezes as pessoas não vão reconhecer o teu trabalho. Mas entenda que você está fazendo o trabalho de Deus. E Deus sim vai dar reconhecimento por aquilo que você faz. Eu lembro de uma história de um missionário que tinha uma vida confortável nos Estados Unidos, mas foi trabalhar na África.
Levou sua família para a África, sua esposa e seus filhos. Passou uma vida pregando o evangelho na África. A sua família, sua esposa e seus filhos ficaram doentes na África. E ele teve a tristeza de enterrar a esposa e enterrar o seu filho naquele país distante. Um dia, voltando para o seu país, ele percebe no porto uma manifestação. Várias pessoas com faixas, com banners, fazendo uma festa. E ele pensou, puxa, será que isso é para mim? Será que essa festa que estão fazendo aí no porto é para mim? E qual foi a sua surpresa? Que quando ele desceu do navio, ninguém estava ali para recebê-lo. Aquela festa toda era para um político que estava no mesmo navio que ele, e aquela recepção então era para aquele político e não para ele. No momento ele ficou chateado, ele falou, puxa, passei tantos anos na África, perdi minha esposa, perdi minha saúde, perdi meu filho, fiquei tantos anos vivendo num lugar miserável, comendo mal. Lógico que ganhou muitas pessoas para Cristo, salvou a vida de muitas pessoas, mas ele pensou, não tive reconhecimento, mas um toque do Espírito Santo o fez pensar e fez lembrar da seguinte situação. E ele pensou o seguinte, mesmo não tendo o reconhecimento das pessoas, ele teve a certeza naquele momento de que quando ele estivesse no céu, ao lado de Jesus, teria a maior das festas preparada para ele. Por isso, meu querido líder cristão, eu quero dizer o seguinte para você, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas, e Ele está te preparando um lugar. E esse lugar está preparado para você. E se não fosse assim, Ele não te teria dito. Então você não tem ideia das maravilhas que Deus tem reservado para você, que é fiel à vontade de Deus, que faz o trabalho do Pai aqui na terra. Então não se preocupe se hoje as pessoas não reconhecem aquilo que você faz, mas tenha certeza que Deus está preparando algo muito especial para você. Vamos adiante? Você trabalha, uma pergunta então quero fazer a você, né? Você trabalha em função do reconhecimento das pessoas por aquilo que você faz, ou deixa que esse reconhecimento aconteça naturalmente? Lembra do Mutley, das medalhas? Você trabalha em função das medalhas, ou você trabalha em função de levar as boas novas a outras pessoas, em função de salvar outras pessoas? Qual é o foco do teu trabalho? É encher um quadro de medalhas, ter um monte de divisas na sua camisa, ser reconhecido por tudo e por todos? Ou ser um servo de Deus, levando o amor de Deus a outras pessoas? Vamos adiante. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, do verso 23 ao verso 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Vocês não servem a homens. Vocês não servem a vocês mesmos. Vocês servem a Cristo. Se você usa do Evangelho, se você usa da igreja para servir a você mesmo, eu quero dizer que teu foco está um pouquinho distorcido sobre a situação. Eu quero dizer que você, de acordo com Colossenses, deve entender que é a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Tá bem? Vamos adiante? A verdadeira liderança surge quando alguém quer ver o trabalho realizado, sem se importar com quem vai receber os créditos. E qual é o teu trabalho como líder cristão? Levar o amor de Deus a todas as pessoas, levar a palavra de Deus a quem não conhece, salvar o perdido, guiar o perdido rumo ao céu, guiar o perdido rumo à salvação, para que ele eternamente viva ao lado de Deus. Esse é o teu foco, sem se importar, queridos, se você vai receber crédito ou não por isso, se alguém vai ou não vai reconhecer o teu trabalho. Mesmo que você seja uma pessoa que ninguém reconheça, tenha certeza que Deus está vendo o que você está fazendo, e dele sim é que deve vir o reconhecimento. Vamos adiante? Reconhecimento, então, uma rua de mão dupla.
O bom líder sabe reconhecer quando é ajudado e presta gratidão aos que ajudam. O verdadeiro líder se considera parte de uma equipe, e se a recompensa vem, ele divide com os outros. Vê se você entende. Até agora eu falei para você que você não deve ficar buscando a glória para você. Mas veja, por outro lado, é importante que você reconheça o trabalho dos outros. Esperar o reconhecimento não tem importância, mas reconhecer o trabalho dos outros é algo importante. Veja só. Então, quando você participa de uma equipe, você é um líder, entenda que a vitória não é só sua, a vitória é de todos. Quando você organiza um trabalho e desse trabalho tem você que é líder e a sua equipe formada pelos seus liderados, a recompensa, a vitória é de todos. Então divida isso com eles, compartilhe essa alegria com eles, valorize a cada pessoa. Não diga que o mérito é somente seu por você ser o líder, né? Não diga que a vitória é somente sua, a vitória é de todos, tá bem? Deu para entender isso? Reconheça, e o bom líder sabe fazer exatamente isso, reconhecer quando é ajudado. Ele não diz, e nem nunca diz que faz tudo sozinho, que todo o mérito é dele. O mérito sim é compartilhado com os seus liderados. Vamos adiante? Veja esses dois textos, né? O primeiro de Mateus, o segundo de Lucas, dizem a mesma coisa. Em verdade vos digo que entre os homens que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas veja, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Deus se importa com todos e nós também como líderes devemos nos importar. Mesmo aquele que você considera de menos importância na sua equipe ou de menor importância na sua comunidade, esse deve ter grande importância para você, e você deve se importar com ele. Vou ler também, veja, Lucas diz a mesma coisa: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Você consegue entender como Deus enxerga as pessoas? Para Deus, o humilhado é exaltado, para Deus o menor é o maior, e nós devemos então não buscar nos envaidecer, e sim valorizar a todas as pessoas, e entender que numa equipe, num grupo de pessoas, numa comunidade ou numa igreja, todos devem ser valorizados. Você como líder deve valorizar a todos, não deve arrastar a glória somente para você, não deve querer encher somente o seu ego, deve procurar compartilhar todas as vitórias com as pessoas que estão ao seu redor. Vamos adiante? O que acontece quando as pessoas não veem aquilo que você faz? Por exemplo, você fez um excelente trabalho de evangelismo, por exemplo, ou de repente você entregou 100 cestas básicas a muitas pessoas e ninguém disse nem obrigado a você. Se as pessoas não enxergam o trabalho que você faz, como é a tua reação? Você deixa de trabalhar, faz biquinho, né? Fica zangado e fala, não vou fazer mais nada porque ninguém valoriza aquilo que eu faço? Ou você continua trabalhando? Bom, e se as pessoas veem o seu trabalho, mas não dão valor? Fala, isso aí é um trabalho comum, qualquer um faz, já vi melhores, já vi pessoas fazendo bem melhor aquilo que você faz. Teu trabalho é razoável, mas não é ainda o bom. Como você se sente numa situação como essa? Você continua fazendo? Ou os elogios dos outros representam muito para você? A tua motivação está nos elogios das outras pessoas. Queira Deus, queridos, que a tua motivação esteja em Cristo. Queira Deus que a tua motivação esteja na missão que Cristo deu a você, que é levar o amor dele a todas as pessoas. Não seja motivado somente por elogios ou por reconhecimento, porque isso talvez não aconteça, isso talvez não venha. E às vezes as pessoas não reconheçam o bom trabalho que você está fazendo. Mas seja motivado sim, pelo amor que Cristo um dia dispensou a você e quer que você compartilhe com outras pessoas, tá bem? Ficou claro isso? Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho agora do líder seguro, e vou ler para vocês o verso de Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao verso 7. Vejam só. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se você conhece o Deus que te guia, se você conhece esse Deus maravilhoso que conduz o teu ministério, você é um líder seguro. Você não precisa temer, mesmo se você não está sendo reconhecido. Entenda que tudo que você fizer, e antes você orar, entregar o seu trabalho nas mãos de Deus, é o trabalho de Deus que você está fazendo. Agora, faça com segurança. Não precisa temer. Não precisa ficar achando que será que eu fiz a coisa certa. Eu quero dizer que num grupo de pessoas, normalmente isso acontece, tá? Estatísticas dizem que se você falar para um grupo de pessoas, 30% dessas pessoas você não vai agradar. Normalmente o que acontece é isso. Mesmo você levando a melhor mensagem, mesmo você apresentando a palavra de Deus a essas pessoas, apresentando a verdade a essas pessoas, mais ou menos aí, estatisticamente falando, umas 30% das pessoas você não vai agradar, não vai atingir, não vai fazer efeito aquilo que você está falando. Mas aí vem a pergunta: quem disse que você está fazendo as coisas para agradar as pessoas? O que você faz é para agradar, glorificar a Deus. Às vezes vão existir pessoas que vão aceitar a mensagem de Deus, e existem pessoas que não vão aceitar a mensagem de Deus. Você não está para forçar as pessoas. O teu trabalho não é converter as pessoas, sabia? O teu trabalho é testemunhar as pessoas. Quem converte, quem convence as pessoas é o Espírito Santo. É dele esse trabalho. Então qual é o teu trabalho? Apresentar de maneira clara, de maneira correta, de maneira eficaz a palavra de Deus, com amor, com sabedoria. Esse é o teu trabalho. Isso pode agradar ou não agradar as pessoas. Agora, se vai agradar ou se não vai agradar as pessoas, Deus não obriga ninguém a tomar uma decisão. Ele dá o livre-arbítrio às pessoas. Nós já estudamos sobre isso. Quem vai trabalhar o coração das pessoas, quem vai motivar, quem vai conduzir é o Espírito Santo. E o Espírito Santo toca o coração das pessoas. Então veja, o motivador, o convencedor é o Espírito Santo. Agora, se você está seguro disso, você não precisa temer. Se você conhece qual é a sua função, e se você está desempenhando bem, de maneira clara, com bastante conhecimento, com bastante estudo, o trabalho de um líder cristão, você sim um líder seguro. Um líder, então, que não precisa temer. Está entendido? Faça a sua parte bem feita e não se preocupe aí com a torcida. Não se preocupe com a opinião. Alguns vão aceitar, vão entender, mas poderá sim ter alguns que não vão entender nada, não vão aceitar e vão contra aquilo que você está dizendo. Mas tenha certeza, seja seguro em ter essa certeza. Você está levando a verdade, a palavra de Deus a outras pessoas, tá bem? Vamos adiante? Olha só, Jó capítulo 11, verso 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Queridos, você não deve temer, meu querido aluno, se você está levando a verdade a outras pessoas. A não ser que você esteja falando mentiras. Aí sim você deve temer, porque aí você está fazendo alguma coisa errada. Mas se você está falando a verdade, se tudo o que você diz está em acordo com a vontade, com a palavra de Deus, tem confiança, tá? Repousa seguro. Porque Deus está no comando e Ele sim reconhece o trabalho que você está fazendo, tá bem? Vamos adiante? Outro verso bíblico, olha, Salmo 112, verso 7. Não temerá mal rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Ou você acredita que sempre, quando você falar, você vai agradar todo mundo? Todo mundo vai sair contente quando você apresentar a verdade para as pessoas. Por exemplo, eu não sei se na sua igreja ou na sua comunidade você já fez algum estudo bíblico sobre a questão dízimo ou sobre a questão ofertas. Isso é um assunto que às vezes traz muita polêmica. Existem pessoas que concordam com a vontade bíblica para o dízimo e para a oferta, mas existem pessoas que discordam e querem ser eles mesmos os administradores
da maneira com que Deus dirige os dízimos e as ofertas. Outro assunto polêmico, que às vezes você agrada ou não agrada as pessoas: música. Converse com as pessoas às vezes sobre música, você vai ver, o achismo vai entrar, né? Vai falar, eu acho isso, eu acho aquilo. E muitas pessoas vão dar diversas opiniões. E quando você apresenta a vontade de Deus sobre música, existem muitas pessoas que vão ir contra. Agora veja, não tema maus rumores se você está apresentando a verdade, se você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Se o seu coração está firme, confiando no Senhor, você não deve então temer. Tá bem? Vamos adiante? 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, quero ler para vocês. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, olha que coisa maravilhosa, e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel, fiel à verdade, fiel à palavra de Deus. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Veja Paulo dizendo, e nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. A verdadeira preocupação cabe ao Senhor. Então veja, se alguém deve julgar alguém, esse alguém é Deus. O seu trabalho, o seu ego, a sua valorização, é de Deus que deve vir o julgamento. A preocupação humana não deve estar no seu coração. Se as pessoas dizem que você está fazendo errado, está fazendo certo, não deve ser isso o ponto alto da sua preocupação. É lógico que o bom conselho, às vezes aquelas críticas construtivas que te ajudam a falar melhor, por exemplo, se você fala muito rápido, se você gagueja ao falar, e alguém com maior experiência querendo contribuir para o teu ministério, contribuir para a sua liderança, lhe dá um toque, né, vamos dizer assim, para que você melhore, isso é válido. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte: se você está fazendo tudo certinho, se você está apresentando a verdade, por que então se preocupar com aquele que vai contra o seu trabalho? Porque, vamos falar numa linguagem assim mais comum, palpiteiro existe em todo lugar. Pessoas com fórmulas maravilhosas para resolver problemas existem em todo lugar. Agora, observe se essa fórmula maravilhosa está em conformidade com a palavra de Deus, está em conformidade com a verdade. Porque se não estiver, fica com aquilo que você está apresentando, que é a verdade, que é a palavra de Deus, tá bem? Vamos adiante? Olha essa gravura, eu achei muito interessante, tirei da internet, né? E olha só, que acham que o chefe tem que ser igual a parte de cima aí da figura, né? Só mandar e que os outros puxem a empresa. Mas veja como deve ser o verdadeiro líder. O líder está ali junto com a sua equipe, valorizando a empresa. E a tua empresa, qual que é a sua empresa como líder cristão? A sua empresa é o céu, é a palavra de Deus, é a mensagem, são as boas novas. É isso que você tem defendido e levado a outras pessoas. É por isso que você deve lutar. A salvação das pessoas. E como você faz? Você lidera, você toma a frente, e junto com os seus liderados você puxa então a palavra de Deus, puxa então a sua empresa. Olha essa outra gravura, vamos adiante, aí ao lado. A diferença entre o líder diz vá e o líder diz vamos. Há uma grande diferença entre vá e vamos. O verso bíblico, por exemplo, de Provérbios nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Veja que o verso não diz, ensina o caminho, ensina no caminho. Ou seja, que você esteja junto. É fácil olhar para o teu filho e falar assim, vai fazer a tarefa. Mas o ideal seria, filho, estou aqui vamos ver a tarefa, vamos fazer juntos, vamos aprender juntos. Seja um ajudador, mas esteja junto com os seus liderados, tá bem? Vamos adiante? Quero falar um pouquinho sobre esse senhorzinho aí que está aparecendo. O nome dele é Nicholas Winton, tá? Nós estamos em 2014, eu acredito que ele já tenha falecido. Agora eu não tenho ouvido muito sobre as últimas notícias, mas a sua idade, se ele estivesse vivo, seria mais de 100 anos hoje. Mas, durante toda a vida de Nicholas Winton, pouco se soube da sua história. Ele foi um herói anônimo.
O que esse senhor fez? Se você procurar no YouTube, você vai ver reportagens, até feitas pela Rede Globo, sobre esse senhor. Ele salvou 669 crianças da morte. No tempo da Segunda Guerra Mundial, essas 669 crianças seriam destinadas à morte, em câmaras de gás, nos campos de concentração nazista. O que esse homem fez? Ele começou a escrever cartas a países como a Inglaterra, para que essas crianças pudessem ser adotadas por ingleses ou países que não estavam ali sendo pressionados pelo problema da Segunda Guerra Mundial. E ele conseguiu enviar 669 crianças. Agora, o mais interessante, ele não se identificou. Ele não quis nenhuma glória, nenhum mérito por aquilo que ele fez. Ele simplesmente enviou as crianças, gastou dinheiro do seu bolso, salvou a vida dessas crianças, livrou essas crianças da morte e não trouxe para si nenhuma das glórias. Passou durante toda a sua vida como um herói anônimo. Um dia, a sua esposa, revirando antigos baús na sua casa, encontrou alguns documentos e alguns arquivos referentes a essas 669 crianças. Então, questionando o seu esposo, perguntou: o que é isso? Ele falou: olha, quando eu era um jovem, resolvi salvar a vida dessas crianças. E 669 crianças eu tirei da morte sobre o domínio nazista. A mulher levou essa matéria à imprensa, à televisão, e isso acabou indo a diversos programas de televisão. E a história então se tornou conhecida. E um dia Nicholas Winton foi convidado a participar de um talk show, a um programa de televisão, onde seria homenageado por aquilo que fez. Ele, muito, vamos dizer, correto e humilde, falou: não quero esse tipo de homenagem, eu fiz porque tinha que fazer. Eu não fiz isso para glória pessoal, eu fiz isso porque achei que era certo. Mas ele então foi levado a esse programa de televisão. E qual foi a surpresa? No programa de televisão, então, o apresentador faz a seguinte pergunta: quem que está aqui no auditório teve a vida salva por Nicholas Winton? E qual foi a surpresa? Todas as pessoas que estavam ali, tinham centenas de pessoas ali, queridos, levantaram e ficaram em pé e demonstraram então ali a gratidão por aquele que foi o salvador da vida daquelas pessoas. Sabe qual é o interessante dessa história? Ele fez o que fez sem buscar a glória para si mesmo. Ele fez o que fez simplesmente porque achou que era certo fazer. Independente se passou uma vida toda sem o reconhecimento daquelas pessoas, independente se foi um herói anônimo, ele fez porque sabia que tinha que fazer. Aí eu te pergunto, qual o teu motivo em levar o amor de Deus a todas as pessoas? Você está preocupado com a salvação das pessoas? Ou você está preocupado com o reconhecimento que as pessoas vão ter sobre aquilo que você está fazendo? Quem dera, queridos, a nossa preocupação fosse a salvação das pessoas e não o reconhecimento próprio. Vamos adiante? Então veja a frase: o líder que tem segurança em Jesus Cristo não se preocupa em envaidecer o seu ego, se preocupa em fazer o trabalho de Deus, sabendo que a recompensa virá do próprio Deus. A recompensa de Deus para você, queridos, é maravilhosa. É eternidade ao lado de Cristo. É morar nas mansões celestiais. Não há presente maior do que esse. Cristo deu a vida por você. Não há presente maior do que esse. Aí eu te pergunto, você vai trocar isso por glórias humanas? Você vai trocar isso simplesmente por envaidecimento do seu ego? Pense bem. O líder que tem segurança em Jesus Cristo não se preocupa em envaidecer o seu ego. Ele se preocupa em fazer o trabalho de Deus. Vamos adiante? Veja Mateus capítulo 5, verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Como eu já te disse nessa noite, o que Deus tem preparado para você é algo magnífico, é o melhor dos melhores, é aquilo que há de maior preparado para você, porque Deus quer te dar simplesmente o melhor.
Vamos adiante? Agora, olha só o texto de Mateus, capítulo 19, verso 20. E veja se não fica claro para vocês. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? Tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. É no céu, queridos, que deve estar o teu tesouro. Vamos adiante. Eu queria terminar então a aula dessa noite, mostrando para vocês o nosso e-mail. Eu percebo que às vezes as perguntas não vêm. Eu fico tranquilo, entendendo que vocês estão entendendo todo o assunto, né? Espero que quando as provas vierem, ou quando vocês forem responder as provas, vocês consigam então responder de maneira correta e com clareza, né? Mas aí está, para dúvidas, né, o nosso e-mail, alunoead@fatec.com.br. Você pode colocar os cuidados do professor João Brás e eu terei aí a alegria de estar te respondendo numa próxima aula. Se eu não estou respondendo é porque vocês não estão perguntando e com a graça de Deus então deve estar tudo bem claro para vocês. Então me sinto alegre por isso, não envaidecido, mas sinto a certeza de um bom trabalho, de um trabalho cumprido. Quero desejar a todos vocês uma boa noite e que a paz do Senhor esteja com vocês no restante dessa semana. Um abração e até quinta-feira que vem. Boa noite.